Hoje a gente vai começar uma série falando sobre processo criativo. Nessa série sobre processo criativo, eu vou fazer alguns vídeos, uns deles focados em processo criativo de redatores, alguns focados em processo criativo de diretores de arte, alguns focados em processo criativo de duplas, e eu tô falando alguns no plural porque eu acho interessante a gente pegar mais do que um ponto de vista quando a gente vai falar sobre processo criativo. Como vocês têm acompanhado aqui, eu lancei um vídeo, por exemplo, sobre brainstorm. Aquilo tá muito... aqueles tipos de brainstorm estão muito incluídos no meu processo criativo, no jeito que eu penso. Quando eu recebo um briefing, o que eu gosto de fazer, como que eu desenvolvo esse briefing. E para cada pessoa é muito diferente. Por isso eu quero trazer pessoas diferentes para cada um falar sobre o seu processo criativo e assim vocês poderem montar o processo criativo de vocês. E hoje, para estrear esse quadro, eu trouxe para falar com a gente o Maurício Bina, que é ACD na RGA, e ele vai falar um pouco sobre o processo criativo de um redator. Então é isso aí, é com você, Bina, toca essa. Fala, gente, tudo bem? Eu sou o Bina, sou ACD hoje na RGA. Comecei minha carreira 10 anos atrás na FCB, aqui em São Paulo mesmo, um lugar que eu gostei demais de ter passado por lá, fiquei 4 anos. Um lugar que respeitava bastante assim, os meus horários de estágio, me envolvia nos trabalhos, conheci pessoas, amigos incríveis lá. Depois de 4 anos eu fui para Portugal também, tive uma passagem lá, assim como o Henry e algumas pessoas que ele já convidou também. Foi outra experiência maluca, porque você muda muito mais do que trabalho, né? Você muda de cultura, muda de casa, muda de país e muda até de língua, porque a gente escrevendo e falando o nosso português brasileiro aqui não tem noção do tamanho das diferenças assim que acontecem, né, quando a gente vai para lá. E depois de 1 ano em Portugal, eu voltei para cá e já estou há quase 5 trabalhando na RGA aqui de São Paulo. Foi também um lugar maravilhoso, assim, para mim, ainda está sendo, né? E onde encontrei um modelo de negócio mesmo, de cultura, eu diria, bem diferente das experiências que eu já tinha tido, das experiências que eu ouvia no mercado. E é onde eu tô já há mais 5 anos também. O Henry me pediu para compartilhar um pouco de como é que funciona o meu processo criativo, né? Eu sei que quando a gente fala de processo criativo, a expectativa é quase de chegar numa receita, uma fórmula de como alcançar a ideia perfeita, mas pela minha experiência, eu não sei se existe uma fórmula assim para todo mundo, né? Eu acredito que não. Mas para mim, o que de mais atual eu venho aprendendo sobre isso é que antes mesmo desse processo criativo, da gente começar a pensar e ter ideias, o que ajuda muito é ter um foco claro do que a gente está buscando. Um foco muito claro e muito simples do que a gente quer fazer. Porque a gente repara que quando às vezes tem um briefing muito aberto, muito indefinido, ou mesmo a gente está buscando ideias proativas para apresentar para alguma coisa, algum cliente, a liberdade total assim, de escolhas e de caminhos, ela parece legal, mas no fundo não ajuda muito. A gente precisa reduzir foco, né, para começar a aprofundar. Então, o que hoje de mais atual eu venho observando e aprendendo sobre isso, porque a gente está o tempo todo, né, aprendendo sobre isso, é começar por um foco muito claro do que a gente está buscando, que tipo de ideia a gente quer chegar, ou mesmo qual é o objetivo, né? Vamos ter um formato de ideia já definido, mas um objetivo muito claro do que precisa ser falado, do que precisa ser feito. Isso é bem importante. E o que também eu venho aprendendo sobre isso é que as pessoas têm processos diferentes, né? Alguns são muito extrovertidos e querem reunir uma galera numa sala, fazer brainstorm
e falar o tempo todo ali, enquanto outros são mais introspectivos, que é como funciona um pouco melhor para mim, que o começo do processo ele é muito reflexivo, é uma coisa para se isolar, parar, pensar um pouco, buscar os primeiros insights dentro de si, né? Eu acho que talvez até pela bagagem de redator isso aconteça um pouco mais comigo, mas é isso, de ir me fazendo as perguntas, tentar chegar nas perguntas certas. Tá, eu tenho que falar de um app que é para as pessoas darem e pegarem carona. Por que elas já não fazem isso hoje? Essa primeira investigação, assim, para mim ela funciona muito na base de perguntas e perguntas para mim mesmo, né? Que depois eu compartilho com alguém, depois de chegar em um insight inicial, assim, minimamente estruturado, eu consigo dividir melhor com alguém e ouvir melhor o que as pessoas pensaram também, e aí sim começar a fazer crescer algo. Isso não é, de novo, uma fórmula para ninguém, porque eu lembro de amigos, de pessoas que funcionavam muito desse jeito coletivo já de cara, mas é bom saber que existem ambos, né? E o que funcionar para você tá maravilhoso. Ainda nessa ideia de o quanto o processo ele é individual e o quanto ele acontece em dupla ou mesmo em grupos maiores, eu acredito que em algum momento ele sempre tem que passar por outras pessoas, né? Mesmo para mim, que ele começa muito reflexivo, muito introspectivo, buscando meus insights, meus feelings sobre o desafio que eu tiver na mesa ali, a gente precisa, assim que tiver alguma coisa, é muito saudável a troca, jogar para outras pessoas também, ver o que elas pensam, porque ou elas te mostram um ponto de vista de que pode não ser tão bom assim, pode não ser tão novo assim, ou elas pegam dali e jogam ainda mais para cima, que é o que mais costuma acontecer. E quanto mais bagagem a gente vai somando, quanto mais bagagem diferente a gente vai somando nesse processo, melhora. Porque alguém, um diretor de arte, que vai ser uma dupla de um redator, ele vai somar bagagem de visual, um jeito que o cérebro dele já funciona, que é muito bom. Mas quando você coloca alguém de UX ou de tech, já é uma bagagem totalmente diferente dessa dupla criativa, e que tudo vai somando ou ajudando a corrigir um ponto que não está tão redondo ainda. E acho que não tem mais espaço, assim, já de muito tempo que não tem mais espaço para tentar proteger a ideia de um jeito egoísta, né? Como se você fosse perder o crédito por ela. Eu acho que já de um bom tempo para cá, a perspectiva de qualquer criativo tem que ser essa, a de colaboração no meio do processo. Ele pode começar em grupo, individual, como você quiser, mas do começo ao fim, em algum momento, você vai ter que jogar outras pessoas para dentro, outras perspectivas para dentro, porque isso pode acreditar que só melhora, só faz crescer, só faz o produto final ser mais legal. Uma pergunta aqui que o Henry separou é de quanto tempo e como acontece normalmente para transformar um insight em produto final. O tempo, eu acho que ele depende do prazo que a gente tem, né? Às vezes a gente tem 2 dias, às vezes a gente tem 2 semanas. O que eu acho bem importante é todo criativo ele ser o gerenciador do próprio tempo, né? Porque se a gente tem, sei lá, 5 dias, e nesses 5 dias a gente vai ter que pensar, começar lá do zero, da folha em branco, até estruturar algo minimamente, até fazer uma apresentação legal sobre isso, e contando aí no meio todas as aprovações que a gente possa ter interna, quando a gente vai falar com alguém de mídia, alguém de planejamento, falar com um diretor de criação, que é o seu chefe, etc. Isso são etapas que a gente tem que ter em mente para a gente não se perder, né? Se a gente tem 5 dias, talvez eu vá pensar então nesses 3 primeiros, e no segundo eu já troco alguma ideia com o meu DC para ele ver o caminho que a gente está indo, porque eu quero reservar ali um 4º dia para começar a fazer a apresentação com carinho, deixá-la redonda, e no 5º dia ela está pronta, sem susto. Enfim, é um exemplo aqui, esse prazo que eu estou dando, mas eu acho que é bem importante e até um sinal de maturidade quando a gente consegue gerenciar esse prazo e esse tempo do nosso próprio processo, entendendo o que a gente vai ter que passar do início ao fim dele, até a entrega final, costuma ser uma apresentação, né?
e qual o tempo melhor, como é que a gente divide melhor, reparte melhor esse tempo para cada coisa ser feita de um jeito legal, sem aperto, sem prejudicar a qualidade do trabalho. Qual é o passo a passo após ter uma ideia que você gosta? Para mim, o primeiríssimo é esse de dividir com as pessoas ao meu redor, gente de estratégia, outras pessoas de criação, meu chefe, qualquer pessoa que está do meu lado, às vezes também, porque é quem vai, de alguma forma, validar, né? Se as pessoas, você também acha isso legal, você tem alguma sugestão para crescer essa ideia, tem alguma coisa que você faria diferente, enfim, quando a ideia costuma ser legal mesmo, a gente sabe que chegou em pelo menos um insight assim, mais novo, mais porrada, costuma ser uma reação bem legal, assim, das pessoas ao redor, elas vão notar o que tem de forte naquilo e vão tentar ajudar a dar mais corpo, né? Então, para mim, o primeiro passo é dividir com as pessoas, com o resto das pessoas da agência, e o segundo é reservar um tempo, assim, e aí é o tempo mesmo, por isso que até que gerenciar o seu prazo é importante, que é reservar um tempo de imergir no craft daquilo. Para o redator estudar, tá bom, tem esse conceito aqui, mas qual é a melhor palavrinha que eu uso para essa parte? Ou qual é a melhor formulação que eu trago para esse conceito? Para garantir que aquela ideia que é legal na nossa cabeça e que a gente já vê se materializando de várias maneiras, ela na hora de virar algo concreto para o mundo, ela esteja também na melhor forma dela, né? O redator ele vai ser muito o guardião dessa mensagem, tá clara, tá simples, tá usando as palavras com um sentido mais redondo, né? Considerando o que é cultural pra gente, evitar formulações já muito desgastadas pela propaganda e que perderam qualquer significado real. Então vai ser fazer esse estudo assim, de craft mesmo, de artesanato, do que vai ser o texto em todas as maneiras que ele se manifesta. Às vezes a gente tem que ser super curtinho, porque a gente vai estar num formato que tem 1 segundo de atenção só, como é que a nossa ideia, nosso texto principalmente se comporta ali, que é a mesma coisa que um DA vai fazer também, depois de a gente ter tido a ideia, estudar as 1000 formas e cores e types que isso pode ganhar no layout, para garantir que aquilo que tá legal na nossa cabeça a gente começa já a se entusiasmar pra caramba e tal, mas vai ser legal de fato e o mais legal possível na hora que ele se manifesta mesmo e vira uma coisa concreta, né? Porque o que tá na nossa cabeça e só na nossa cabeça, se a gente não tomar esse cuidado do craft, dessa etapa, o resto do mundo não vai enxergar aquilo que a gente vai estar enxergando. Como você sabe que chegou lá com uma ideia? Cara, isso é boa. Eu acho que um jeito que ajuda muito é ser um consumidor chato. Porque a gente também assiste muito propaganda, a gente recebe, a gente está na maior parte do tempo, eu acho que recebendo propaganda mais do que fazendo, mesmo a gente que trabalha com isso. Então a gente já sabe o que é papo furado, a gente já sabe o que não tem muita ideia, o que não traz nada de novo, é só uma mensagem de uma empresa falando de si mesma. Então eu acho que ser uma pessoa com senso crítico, enquanto consumidora mesmo, não profissional, mais chato assim, mais exigente, me ajuda muito, eu acho, a gente, como profissional também, tentar manter o nível lá no alto e só levar para as pessoas aquilo que chamaria a nossa própria atenção, né? Então, a qualidade dessa ideia que a gente chega, tal, quando a gente está ali levantando várias opções, eu acho que quando a gente alcança algo que a gente percebe, putz, isso aqui é novo, isso aqui é diferente de como eu vejo, seja profissionalmente ou como consumidor, as outras marcas falando, os concorrentes falando, eu mesmo nas minhas pesquisas de referência, que a gente como profissional tem que ter também, não lembro de ter visto algo assim, acho que é um entusiasmo, né? O entusiasmo vira um termômetro natural disso. O quanto a gente fica empolgado com isso, o quanto a gente sente que ele é novo, ele é diferente, ele tá redondo também, tá em cima do briefing que a gente teve, que é bem importante também. Então, eu acho que para mim, quando eu sempre cheguei lá com uma ideia, é quando
essas coisas todas acontecem. Eu falo, putz, se eu estivesse assistindo isso em casa, ou se eu recebesse isso como público, eu ia achar isso legal pra caramba, isso parece novo, isso responde exatamente o problema que esse briefing trazia pra gente. Como você costuma apresentar, internamente ou externamente? A apresentação, enquanto habilidade, ela é muito importante pra gente. E pessoas, você vai ver que as pessoas também, elas têm estilos diferentes para isso, né? Tem gente que é muito teatral, muito enérgica, assim, o que é muito legal na hora de uma apresentação. Para mim funciona, eu vou muito mais confortável e seguro quando eu de fato acredito muito, assim, naquilo que eu tô levando. Eu acho importante, eu acho que a gente precisa estar confortável com o que a gente vai apresentar, independente de cargos, assim. Eu acho que se você é uma dupla júnior que seja, e é você quem vai apresentar, eu acho que é direito seu estar confortável com aquela apresentação. Se tiver alguma palavra ali que te incomoda, se tiver algum fluxo de pensamento ali que não está muito claro, é óbvio que quanto mais iniciante a gente mais a gente precisa ouvir o que as outras pessoas que já têm experiência sabem sobre esse ritual todo, esse processo de apresentação. Mas para mim funciona muito quando eu tô seguro daquilo que eu tô levando, e aí as palavras saem muito mais naturalmente, saem com muito mais contundência. A empolgação, enquanto a gente acredita naquilo, ele é transmitido, assim, ele é muito difícil de ser simulado, né, quando não é verdade, mas quando é verdade, acho que a transmissão disso é muito natural para o cliente. E o que eu acho que pode servir também de dica para esse momento é isso, é se preparar, estar confortável com aquilo que a gente está levando para apresentar, não tentar ser ator ou atriz, porque não é essa a nossa praia. É acreditar, é estar confiante naquilo que a gente está levando, porque aí mesmo se estiver errado, você erra com convicção. Eu acho que para apresentação essa segurança, essa desenvoltura, elas são bem importantes. Alguma consideração final ou dica para quem está começando? Cara, para tentar compilar tudo então, já que eu adoro misturar assuntos assim, quando eu estou falando com gente que está iniciando na carreira, eu tenho essa vontade de abraçar logo e falar de 1000 assuntos ao mesmo tempo, porque eu sei que existem 1000 dúvidas às vezes ao mesmo tempo ali pra gente quando tá começando. A primeira coisa que eu diria então, para tentar compilar, seriam dicas, ia ser de abraçar esse briefing de verdade, chegar nessa coisa que a gente entende e acredita no que está buscando. Tentar criar antes disso acontecer é um caminho muito torto, assim, ele costuma dar muito problema e só vai render de fato quando você consegue, né? Abraçar esse briefing de verdade. Se o pedido que tem na sua frente é um que você não concorda, não entende e tal, questiona, leva para atendimento, cliente, quem precisar, porque o primeiríssimo passo para mim é esse, dentro de um processo criativo, abraçar esse briefing de verdade. Um segundo seria anotar essas suas dúvidas, fazer essa investigação, usando tudo que você já tem de bagagem de vida cultural, etc., ou sobre o assunto. Se fazer perguntas, entender primeiro aquele tema, aquele negócio, aquele produto, aquele público, se fazendo muitas perguntas iniciais mesmo, assim. E para mim a ideia ela vai vir sempre dessas perguntas, né? Para mim a ideia ela é sempre a resposta de uma pergunta que a gente está se fazendo mentalmente. Se a gente se faz a pergunta óbvia, é muito possível que a gente vá chegar na resposta óbvia também. Mas se descobrindo camadas ali, uma pergunta te levar para outra, e você qualificar essa pergunta, às vezes a resposta, que é a ideia que você vai chegar, ela é natural até para quem se faz aquela pergunta. O mérito esteve em você chegar nela, né? A sua resposta, a sua ideia para ela foi zero mirabolante, foi uma coisa até simples em algum sentido. Mas como você já aprofundou esse pensamento, a sua resposta e a sua ideia final tem chance de ser algo novo, tem chance de ser algo pertinente, que talvez bata naquilo que
hoje é de fato o real problema, né, daquele briefing, ou a real oportunidade, a real mensagem legal que tem para trazer, para levar para as pessoas naquele produto. Acho que depois disso, pesquisar a referência, depois dessa investigação toda, dessas perguntas, pesquisar a referência para ver se a ideia que você tem, se é que você já teve alguma nesse estágio, ela não é repetida, como é que as outras marcas, outras pessoas que já passaram por um trabalho parecido responderam a isso. É uma etapa que ajuda a inspirar muito também, né? Se você já teve uma ideia até ali, ela ajuda você a conferir se ela é nova mesmo, mas se você ainda não teve, ela ajuda a sair dessa imersão também e dar uma oxigenada, um intervalinho assim mental para inspirar, ver como é que outras marcas, outras empresas já falaram sobre isso, ou mesmo sair do ramo da propaganda também é sempre bom. Se for através de música, de série, algum descanso mais mental mesmo. Já li milhares de coisas de que quando a gente está muito imerso num problema assim, há um bom tempo, já umas 2 horas, se afastar completamente dele e pensar em completamente outra coisa é um exercício de processamento da cabeça também que é muito bom, porque quando a gente volta, as ideias já estão melhores, mais bem organizadas, assim, que ajuda mesmo, no sentido até fisiológico de como a gente funciona, né? Outra coisa é essa de reservar um tempo para o craft, porque senão aquilo que a gente pode ter achado é legal, mas não se manifesta de um jeito legal, vai ser legal só dentro da nossa cabeça. E no fim, acho que é confiar, assim, né? A gente tá falando aqui para pessoas que começariam uma carreira de criação, e acho que um grande problema nesse estágio da vida é a autoconfiança, né, de que a gente é criativo mesmo, de nossas ideias são boas, vão achar legal a hora que a gente conta, dessa segurança, né, de jogar uma ideia na roda sem medo de julgamento. Quando a gente está começando a carreira, esse é um ponto que costuma ser delicado, né? Mas a minha sugestão é de confiar. Primeiro, de tentar se cercar de pessoas que vão te dar essa abertura. E segundo, de confiar mesmo. Você pode ser iniciante na carreira, mas você com certeza já tem uma bagagem de vida enorme aí, em que você exercita e gosta e se apaixona por criatividade, seja filme, música, seja você gosta de desenhar, de escrever, de games, etc. Enfim, criatividade ela é muita coisa, né? Ela não é uma área só, e não é nem porque a gente dá o nome de um departamento de criação que só aquelas pessoas sejam criativas, ou que só aquilo que a gente faz na propaganda é que é criativo. Então, se você tá nessa, se você gosta disso, confia que assim, você tem uma vida já de criativo ou criativa, e que aprendendo as técnicas ali aos poucos, na prática, você vai chegar lá e vai descobrir qual é o melhor processo para você, assim, que é o que importa, né? Valeu, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, pessoal, e que ele ajude vocês a desenvolver o processo criativo de vocês. Com certeza está ajudando muito no meu. E é isso aí, se vocês gostaram, curtam o vídeo, não esqueçam de compartilhar, comentar, e a gente se vê na próxima. Tudo certo? Qualquer coisa me chama lá no LinkedIn, hein? Valeu, fui!